Bom dia a todos. É bom a gente chegar ao final de mais um ano e a gente vê todo ano rostos novos aqui, né? É bom ver, às vezes a gente chega aqui e vê faces que são novas, pessoas que a gente acabou conhecendo nesse ano, né? Particularmente, eu não sei o nome de algumas pessoas, me perdoem, né? Sou muito ruim para guardar nome, né? Mas é uma alegria e a gente é grato a Deus, a gente sabe que a obra é do Senhor e o mérito todo é dele, a gente somente participa dessa obra, dessa oportunidade, né? Nós somos gratos por estarmos, né, nesse final de ano passando por isso. A Sandra disse, nós estamos fechando um ano e meus filhos entraram de férias sexta-feira agora, terminaram o ciclo escolar, né? E a gente é grato a Deus, porque Deus guarda durante todo o ano. Parece uma coisa... Obrigado, Zé. O Zé virou a mocinha da água agora. Desculpa, Zé, brincadeira, tá? Mas termina um ciclo e a gente é grato a Deus porque todos os anos o Senhor tem guardado, às vezes, coisas simples, corriqueiras, cotidianas, né? Mas a gente comemora junto com os filhos essa oportunidade de a gente fechar um ciclo também, tá? Nós vamos dar continuidade a esse assunto de Natal, né? E eu gostei de um termo que a Sandra falou, o making off do Natal, né? É interessante, eu queria aproveitar falando um pouco desse making off do Natal, tá? Quando a gente pensa em Natal, a gente pensa tudo assim bonito, né? As luzinhas, os enfeites, né? Tudo muito feliz, harmonia, paz, né? Vamos abraçar todo mundo, ajudar todo mundo. Esse é o espírito natalino que a gente imagina e a gente espera, e nós queremos encontrar no mês de dezembro também, tá? Só que, quando a gente volta para a palavra de Deus e a gente vê na Bíblia como era, o que estava acontecendo naquela época, não era, na realidade, assim, esse espírito natalino que nós imaginamos, né? Ou que nós gostamos de viver também, tá? Algumas coisas para a gente tem que entender. O pastor Paulo falou semana passada sobre o nascimento de Jesus que aparece na Bíblia. Se você pegar a palavra de Deus, se você procurar nos evangelhos, o nascimento de Jesus, ele aparece somente em 2 evangelhos da Bíblia. Ele aparece em Mateus, tá? E ele aparece em Lucas só. Marcos e João, eles não comentam nada do nascimento de Jesus, tá? Por quê? Porque Jesus, o ministério de Jesus, Jesus não veio somente para nascer, mas o ministério de Jesus é a própria morte dele, tá? Tanto que é o que a gente mencionou uma vez, não existe nenhum mandamento na palavra de Deus que mencione que a gente celebre o nascimento dele, mas existe sim dentro da palavra de Deus a celebração da morte e ressurreição de Jesus, que é a Santa Ceia que nós fazemos mensalmente aqui, porque o ministério de Jesus foi um ministério de morte. Então, só aparece em Mateus e Lucas o nascimento de Jesus. Por outro lado, a morte e a ressurreição de Jesus, ele é mencionado nos 4 evangelhos. Você pode pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, e no final ele menciona, às vezes em 2 ou 3 capítulos, tudo aquilo que antecede a morte de Jesus e depois a ressurreição dele. Então, todos os evangelhos falam a respeito da morte de Jesus. Esse recenseamento que a Sandra comentou, para a gente entender como é que era o ambiente da época, né? Esse recenseamento que o Império Romano pregou que haveria que ter, era uma coisa assim que desestruturava toda a rotina das pessoas daquela época. Isso porque todos realmente tinham que sair
da sua terra, onde você vivia, e teria que se deslocar para a sua terra natal. Então, imagina no Brasil inteiro a gente tendo uma situação dessa, né? Se você nasceu lá no Recife, você mora em Mogi, você vai ter que ir até Recife fazer o recenseamento. Se o cidadão está lá na Bahia, nasceu lá no Rio de Janeiro, ele tinha que se deslocar tudo no mesmo período. Então, não era uma coisa tranquila. A própria história, o povo também não entendia direito o que era esse recenseamento também. Tá? Muitos desconfiavam que era uma maneira que o Império Romano tinha de saber quais eram as suas propriedades, quais eram os seus bens, e aí, em cima dessa informação que eles obtivessem, eles iriam aplicar um imposto sobre o povo também. Havia uma suspeita disso também. Tá? Outra coisa, a gente fala que Jesus nasceu numa estrebaria, né? Bonitinho, está lá junto com as vaquinhas, os burrinhos lá, em cima do monte de feno. Para quem viveu, né, o nascimento de uma criança, você já fica na maior tensão se vai ter a vaga no hospital, né? Se no dia que você vai chegar lá, o centro cirúrgico vai estar disponível, né? Se o seu médico não viajou para uma conferência, alguma coisa assim. Tá? Então, né, se o carro vai funcionar, o trânsito vai estar bom, tudo isso você vive. Agora, imagina Jesus, Maria e José, na época, viver essa situação de não ter onde o Jesus nascer. Então, não era uma coisa assim, tranquila, bonita, né, agradável. Puxa, você ter o seu filho, fazer o parto do seu nascimento do seu filho, junto num ambiente infestado de bactéria, sem nenhuma condição de amparo para você nascer sua criança, não é uma coisa assim que você fala, puxa, legal, maravilha, tá? Terceira coisa, Herodes, ele mandou matar todas as crianças de Belém de 2 anos. Imaginou seu filho nascer e está condenado à morte já. Não é uma coisa assim tranquila, normal também. Tá? Eu lembro que quando a Renata nasceu, a gente estava no hospital e chegou o dia de a gente sair, a médica não queria dar alta da Renata. Né? Naquela hora, eu e a Fá, a gente apavorou lá, pelo amor de Deus, o que aconteceu com a minha filha? Por que não pode ter alta? Né? A gente já ligou para o pastor aqui, mandou a igreja toda jejuar e orar, porque não deram alta na minha filha lá. Tal, né? Mas imagina você ouvir uma mensagem falando assim, ó, seu filho, né, nós vamos estar perseguido de morte e tal. Então, tudo isso, assim, são coisas assim que a gente tem que considerar, entender como é que era o ambiente da época. Né? Não era em si, assim, como a gente imagina, uma coisa tranquila, de paz, assim, tal, tá? Agora, não quero também chegar aqui e estragar o Natal de ninguém, né? Se o pessoal falar, nossa, ele melou o Natal, aí acabou com o Natal, não vamos mais ter celebração de Natal na igreja, não, né? Não é isso, tá? Mas eu queria pensar um pouco hoje com vocês, qual é realmente a mensagem de Natal que a gente tem, tá? Qual é a nossa mensagem sobre tudo isso, o que a gente pode anunciar como essa mensagem, já que não é, às vezes, como a gente imaginava que era a situação da época também. Né? Se Jesus não era, o maior ministério de Jesus não era nascer, mas era a morte, como é que a gente pode entender qual é a mensagem que nós temos para o Natal? Eu gosto muito do Velho Testamento. Tá? Eu gosto e todas as vezes que eu tenho assim, estudos para fazer, eu sempre volto para o Velho Testamento. Né? Eu sou uma pessoa assim que, não sei, o Velho Testamento me fascina, a história do povo, dos reis, né? A maneira como Deus agia no Velho Testamento, então isso me fascina. Só que esse ano foi um ano assim que eu li muito mais os evangelhos do que o Velho Testamento, por uma série de razões, mas por uma coisa assim, um interesse, assim, uma curiosidade, um desejo meu, eu voltei muito mais para os evangelhos do que para o Velho Testamento. E existem 2 textos, 2 passagens no Novo Testamento, nos evangelhos, que sempre assim mexe comigo, né?
Uma é a história do encontro de Jesus com a mulher que foi pega em adultério. Volta e meia eu caio naquele texto, leio, releio, e sempre tem alguma coisa que eu fico impressionado da maneira como Jesus tratava a situação, não talvez a maneira assim dura, né, que a gente imagina, mas Jesus entendendo e tendo a palavra certa para falar com aquela mulher e com as pessoas daquela época. E a outra passagem é essa que está, é Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, é uma história do endemoniado gadareno, né? É uma outra passagem que várias vezes eu li e reli esse texto também. Teve um dia nesse ano que eu tinha preparado uma aula em cima desse texto para dar na classe dos jovens, né? E estava tudo pronto, sábado à noite fui dormir, e domingo de manhã acordei com uma crise de labirintite. Quem já teve crise de labirintite sabe que você não consegue nem ficar em pé. E naquele dia eu falei, acho que Deus não quis que eu falasse desse texto e tal. Eu liguei aqui, avisei o pessoal que não ia ter aula e tal, mas aí isso ficou na minha mente, sabe? Por que Deus, né? Não era para falar, acho que eu ia falar alguma besteira lá tal, né? Deus cortou aquele dia, não me deixou vir, né? Hoje fui dormir e hoje acordei sem a crise de labirintite. Então, imagino eu que Deus queria que eu viesse aqui e a gente meditasse em cima desse texto, tá? Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, ele diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Só para a gente entender, né, mais ou menos, o Mar da Galileia é o mar menor que está na parte de cima, tá? Do lado esquerdo de vocês fica a cidade de Nazaré, Cafarnaum, tá? Toda a região onde Jesus, digamos assim, foi o quartel-general de Jesus, tá? Acima tem o Mar da Galileia, embora chame mar, né? Todo mundo sabe que é um lago, mas era um nome que tinha na época, era o Mar da Galileia. Ele tem uma extensão mais ou menos de 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Hoje
esse mar diminuiu, tá? Mas na época, imagina-se que tinha mais ou menos essa dimensão. O lado esquerdo de vocês, do Mar da Galileia, era o lado dos judeus, tá? É onde ficava todo o povo judeu, e é por isso que Jesus, boa parte do ministério dele, ele ficou por lá. O lado direito, que fica a cidade de Decápolis, Gadara, Gesara, né? É o lado direito do mar, é a terra dos gentios, dos romanos e dos gregos. Tá? Ou seja, o lado esquerdo, os judeus, era onde estava o povo a quem a mensagem, onde eles conheciam Jesus e o Messias era esperado. O lado direito do Mar da Galileia era o lado, digamos, não tinha nada a ver com Jesus, tá? Eles não estavam nem aí com Jesus, não. Eles não queriam saber, tinham talvez ouvido falar de Jesus, mas o Messias não era para ele, porque eles eram o povo gentil, tá? Outra coisa interessante, se você vê em algumas passagens, por exemplo, no Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus está do lado esquerdo da margem, falando para uma multidão. Tá? E ele se desloca, atravessa o mar, ele vai para o outro lado, ele vai somente para falar com esse gadareno. Tá? Porque ele sai quase ao anoitecer, né? Ele chega lá, ele conversa, e logo a gente vê que Jesus pega o barco e volta para o lado esquerdo de novo. Tá? Quando Jesus sai da região do lado de Cafarnaum, ele deixa uma multidão e ele vem para o lado de Decápolis para falar com uma pessoa só. E quando Jesus deixa Decápolis e volta de novo para o lado de Cafarnaum, ele encontra de novo essa multidão. Tá? Então, Jesus atravessou esse mar e ele foi somente para encontrar com esse endemoniado. Outra informação, nessa passagem desse mar da Galileia, é onde acontece aquela tempestade, quando Jesus acalma a tempestade. Né? Onde Jesus dorme dentro dos barcos, os discípulos ficam assustados, apavorados, e questionam por que Jesus está dormindo lá. Foi justamente nessa passagem que aconteceu, essa travessia que aconteceu, essa passagem. Tá? Talvez se fôssemos nós que estivéssemos nos barcos, a gente ia falar, acho que não é para ir para Decápolis, né? O mar está bravo aqui, melhor voltar. Mas Jesus foi em direção a Decápolis para tratar e conversar com esse endemoniado. Quem era esse endemoniado, né? Esse endemoniado, ele vivia nos sepulcros, ele vivia nos cemitérios, tá? Ele habitava no meio de mortos. Embora ele tivesse vida, ele tivesse biologicamente vivo, ele habitava no meio dos sepulcros. Ele não tinha uma enfermidade física, uma doença, mas ele tinha um mal espiritual. O problema dele era espiritual. Tá? E ele tinha 2.000 demônios, e a Bíblia fala demônios imundos. Tá? Eram, talvez, uma casta mais, digamos assim, ruim dos demônios, mas eram 2.000 demônios imundos que habitavam nele. Era uma pessoa totalmente dominado, né? E totalmente incontrolável também. Essa pessoa, esse endemoniado, não era mais dono da sua vida. Ele não controlava mais nada na sua vida dele. E também ele não tinha controle sobre as suas vontades também. Tá? Ele perdeu todo o seu sentimento natural de preservação ou de defesa. Por exemplo, para a gente entender, se você está aqui e você vê uma pedra vindo na sua direção, você se autodefende, né, para não se machucar. Mas esse homem, esse endemoniado, não. Ele próprio se feria, né, ele próprio se machucava. Então, ele
se autodestruía sozinho. E era uma pessoa totalmente desacreditado. Ninguém mais acreditava nele, tinha alguma esperança sobre ele. As pessoas tinham desistido dele. Tá? Para eles, para a sociedade deles, era melhor deixar o endemoniado lá. Mas, para Jesus, não tem vida irrecuperável, não tem vida perdida, e não tem vida que ele não possa se importar. E Jesus vai ao encontro desse gadareno. É um texto um pouco assim, né? Se você vê que história louca, tal, né? Você lê, a gente não fala, nossa, que umas coisas meio estranhas acontecendo aqui. Mas Jesus, ele encontra com esse gadareno e ele liberta esses 2.000 espíritos imundos dele, né? E quando esses espíritos imundos, eles saem, eles pedem autorização, permissão para Jesus, para irem sobre os porcos, e os porcos se atiram ao despinhadeiro lá que tinha lá. E o povo fica irado, né? Fica bravo com Jesus por causa dos porcos. A história é mais ou menos assim, né? Vamos imaginar que aqui na igreja, hoje a gente tem um gadareno, tá? Um gadareno endemoniado, aqui com 2.000 espíritos imundos, tá? Aí ele fala com o pastor Paulo lá, tá? Procura o pastor Paulo lá, tal, conversa, o pastor Paulo expulsa, tal, e fala, ó, pastor Paulo, a gente pode pegar todos os carros que estão estacionados aí dos membros seus aqui, nós vamos pegar todos os carros e a gente vai atirar na linha de trem quando o trem está passando lá. Tá? O pastor Paulo fala, pode pegar o carro de todos os membros aqui, ó, né? E os carros dos membros aqui vão se atirar na linha de trem quando o trem estiver passando lá. Aí tem uma cláusula no seu contrato de seguro que diz assim, quando o espírito imundo pegar o carro, o seguro não vai restituir. Tá? Então, o seguro que você assinou tem essa cláusula lá. Tá? Aí os espíritos imundos saem do gadareno, pegam o carro de vocês e pá, atravessou, pegou o carro do Josué, do Márcio lá, tal, né? E mandou ver lá na linha de trem, o trem passou e acabou com 2.000 carros lá. Aí todo mundo fala, nossa, o que aconteceu? Não fala, foi o pastor Paulo lá que mandou os espíritos, né, pegar os nossos carros e lançar lá na linha de trem lá, tal. Tá? Aí todo mundo fala, nossa, é melhor o pastor Paulo ir embora, tal, tem que sair, né? Domingo que vem, pastor Paulo vem aqui, não tem mais ninguém na igreja, ninguém mais quer encontrar com ele, tá? Mas é mais ou menos isso que aconteceu. Por isso que o povo ficou irado, irritado com o que tinha acontecido, né? Mas algumas coisas acontecem de uma pessoa que encontra com Jesus. Algumas coisas, qualquer pessoa que encontra com Jesus, tem encontro real com Jesus, ocorre transformações na vida das pessoas. E na vida desse gadareno não foi diferente, né? Ele diz assim, versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Primeira coisa que a gente lê nesse texto, que uma pessoa que encontra com Jesus, ele encontra em primeiro lugar a liberdade. Tá? Esse endemoniado encontrou a liberdade quando encontrou com Jesus. Jesus não invade as nossas vontades, Jesus não escraviza nossas vontades e Jesus não anula a nossa consciência também. Tá? Jesus é aquele que chega na nossa vida, bate a porta e pede a permissão para entrar na sua vida. Jesus é aquele que quando pergunta para você se você está pronto e se você falar, acho que hoje não, Jesus, ainda não é minha hora, ainda eu tenho que pensar melhor, eu acho que eu não estou preparado para tomar uma decisão e te seguir. Jesus não invade, Jesus considera primeiro a sua vontade.
Ele convida você para cear à mesa com Ele. Jesus não anula, Jesus não escraviza a sua vontade, né? Ele dá liberdade de você decidir do que você quer fazer da sua vida. Muitas vezes a gente imagina, e eu mesmo muitas vezes demorei para entender o que a gente fala em relação ao plano de Deus nas nossas vidas, né? Mas Jesus não escraviza o seu sonho, tá? Se você tem um sonho de ser um grande médico, né, e você buscar a bênção do Senhor, você vai ser um grande médico. Se você tem um sonho, um desejo de ser um grande advogado, Deus abençoa, né, e abençoa para que você seja um grande advogado também. Se você tem um sonho de um dia ser o maestro de uma orquestra sinfônica de Nova York lá, né? Em Deus, se a gente busca a bênção dele, Deus abençoa essa vontade, tá? Se você tem um sonho, um desejo de ser uma grande confeiteira, né? Fazer grandes bolos, Deus abençoa e em Deus Ele tem esse sonho junto com você. Mas se você também, né, imagina, você não deseja ser um bandido também, Deus não escraviza essa sua vontade de você ser bandido. E você não pode depois dizer, olha, eu me tornei um traficante porque foi da vontade de Deus, né? Porque Deus não escraviza a sua vontade, Deus não escraviza o seu sonho, Deus, Ele não prende você, tá? Então, se você quer um dia ser até um presidente da República, se você buscar em Deus, né, Deus abençoa esse seu sonho de você ser um presidente da República também. Por quê? Porque Jesus liberta, né? Muitas vezes nós imaginamos que Deus, Ele prende a gente, Ele vai te seguir numa linha estreita, sem nenhuma opção para a direita ou para a esquerda, e que tudo aquilo que aconteceu a nossa vida digamos, consequência de uma vontade única do Senhor, né? Mas Deus tem um propósito para a sua vida. Quando Deus te criou, Deus te fez com um propósito. Mas Deus te deu a liberdade também de você decidir aquilo que você vai ser também. Se você quiser um dia ser uma pessoa desonesta, corrupta, Deus não vai te impedir disso. Mas a gente paga as consequências e a gente vive as consequências disso. Porque, em primeiro lugar, Jesus, Ele liberta a nossa vida. Jesus não anula a sua consciência também, tá? Porque o texto diz que ele estava vestido em perfeito juízo, né? Então, a primeira coisa é essa. Jesus, quando uma pessoa tem encontro com Jesus, Ele nos dá a liberdade. Segunda coisa, Jesus dá a dignidade também para uma pessoa. Quando uma pessoa tem encontro real com Deus, ele encontra a sua dignidade. Porque a gente vê que esse endemoniado, logo depois que foi liberto, ele estava vestido em perfeito juízo e sentado numa roda de pessoas conversando. Ele não vivia mais nos sepulcros, ele não vivia mais se escondendo, ele não vivia mais com medo daquilo que tudo tinha acontecido, era o passado da vida dele. Mas ele tinha a dignidade, ele estava conversando no meio de pessoas, junto de outras pessoas, né, se relacionando novamente com pessoas. Então, Jesus, ele dá essa inclusão. Jesus nos coloca no meio da nossa família de volta, ele coloca no meio de uma sociedade, de um círculo de pessoas que a gente precisa para relacionar, para que nós possamos crescer e que a gente possa abençoar outras pessoas também. E terceira coisa, Jesus dá uma razão para a vida desse endemoniado, né? Versículo 19, ele diz assim, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Jesus, ele dá uma missão para esse homem, de ele ir
e anunciar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ele dá uma vocação, ele dá um trabalho, ele encontra uma razão para a vida desse endemoniado que ele vivia no meio dos sepulcros, né? Essa é uma transformação que acontece. Primeiro ele liberta as pessoas, Jesus ele dá dignidade de volta à pessoa, e ele dá um propósito, um sentido na vida desse endemoniado, que até então ele não tinha. Ele vivia no meio, longe das pessoas, escondido, e tentando se machucar, tudo tal. Tá? É interessante que existem vários pedidos aqui nessa passagem. Tá? Existe o pedido dos demônios, que pediram para que eles pudessem se atirar nos porcos. Existe o demônio do pessoal de Decápolis, que pediu para que Jesus saísse, Jesus atendeu. Existe aqui o pedido desse homem, do endemoniado, que pediu para que ele pudesse acompanhar Jesus. Dos dois, Jesus atendeu, mas desse endemoniado, Jesus não atendeu. E ele disse, olha, você vai ficar aqui em Decápolis e vai anunciar as coisas que Jesus tinha feito na vida dele. Talvez, todo mundo conhecia em Decápolis a vida dessa pessoa. Tá? Imagine talvez que essa pessoa ele saísse de Decápolis e ele fosse para uma Jerusalém, uma outra cidade que ninguém conhecia ele. Né? Então, ninguém ia entender a transformação que tinha acontecido na vida desse homem. Mas em Decápolis, onde todo mundo conhecia ele, sabia o que tinha acontecido com ele, e as pessoas vissem a transformação, a mudança na vida dele, iria ser uma coisa que ia impressionar e admirar. E foi o que aconteceu. Né? As pessoas eles se impressionavam e admiravam com aquilo que Jesus tinha feito na vida desse homem. Pensando, para concluir, que a gente está falando sobre a mensagem de Natal. Qual é, então, a mensagem que a gente tem nesse Natal para a gente levar as pessoas? Né? Para os gentios, falar de Jesus, falar quem era Jesus, que nasceu na manjedoura, que a estrela guiou, que os magos trouxeram presentes, não fazia sentido para eles. Tá? Eles não davam importância àquilo dessa história. Mas aquilo que aconteceu com esse gadareno, com esse homem, foi uma coisa que impressionou e maravilhou a todo o povo da região de Decápolis. Tá? Eles ficaram impressionados com aquilo que tinha acontecido. Então, talvez a mensagem, para a gente concluir, a mensagem que a gente tem para anunciar é aquilo que Jesus fez na vida de cada um de nós. Aquilo que Jesus tem feito na vida de cada um de nós e aquilo que Jesus vai fazer na vida de cada um de nós. Então, o que a gente pode, talvez, tenha a dizer, talvez você possa dizer, olha, não tem sido fácil seguir a Jesus, né? Não tem sido fácil encontrar a transformação na nossa vida, mas eu tenho buscado em Deus, eu tenho permitido que Deus faça parte da minha vida, né? Que Deus, pouco a pouco, me transforme e mude, para que as pessoas possam saber quem é esse Jesus. É interessante, por exemplo, se você lê na história de Lázaro, que está em João capítulo 12, na ressurreição de Lázaro, logo depois que Lázaro ressuscitou, a passagem fala que as pessoas foram correndo ver Lázaro. Né? As pessoas queriam ver Lázaro ressurreto. Ninguém queria ver Jesus. Ninguém foi procurar Jesus. Mas eles queriam ver Lázaro, se Lázaro realmente tinha ressuscitado. Tá? Então, muitas vezes, aquilo como aconteceu na vida desse gadareno. Né? A grande mensagem, aquilo que maravilha as pessoas, é aquilo que Jesus faz na vida de cada um de nós. E aquilo que Deus tem de sonho, de propósito, e daquilo que eu sei que Deus tem feito na vida de muitos aqui, né? Essa transformação, essa mudança, para que as pessoas se maravilhem, admirem do que Jesus tem feito na vida de cada um de nós. Tá? Só para a gente entender duas coisas que aconteceram em relação a esse gadareno ter ficado em Decápolis. Marcos capítulo 7,
Jesus ele volta depois, é claro que ele expulsou o gadareno, ele voltou para a terra de Cafarnaum, ele atravessou de novo, e tempos depois ele volta de novo para Decápolis. E ele fala no versículo 31 de Marcos, capítulo 7, primeiro ele diz assim: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidão, foi até o mar da Galiléia pelos confins de Decápolis. E versículo 33 ele diz assim: e tirando a parte dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. Ou seja, quando Jesus volta de novo a Decápolis, não tem somente uma pessoa esperando Jesus, mas tem uma multidão aguardando ele também. Marcos capítulo 8, versículo 1 e 9, né? É a segunda multiplicação dos pães, ele diz: naquele dia, havendo uma muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos, tá? Novamente, na segunda multiplicação, existe uma grande multidão que se reuniu para ouvir a mensagem dele. E versículo 9 de Marcos, capítulo 8, diz: e os que comeram era quase 4.000. Tá? Na contagem dele, 4.000 era somente os homens. Existiam 4.000 homens, fora mulheres e crianças, que estavam agora em Decápolis ouvindo essa mensagem. Então, talvez a mensagem que o mundo que nós temos para anunciar, talvez nem sempre seja, né, a historinha da manjedoura, daquilo que Jesus nasceu em Belém. Mas a mensagem realmente que talvez os povos estão querendo ver e que Deus quer, pouco a pouco, fazer na vida de cada um de nós é esse, né? Essa grande transformação, aquilo que Jesus tem feito na vida de cada um de vocês. E a nossa oração, o nosso sonho é que Jesus continue fazendo grandes coisas na vida de cada um de vocês, que no ano de 2017, pouco a pouco, a gente conheça mais de Jesus, para que as pessoas possam se maravilhar e admirar aquilo que tem acontecido nas nossas vidas, na vida da Imel aqui, né? Na vida de todos aqueles que acompanham a gente e têm seguido o Senhor juntos também. Essa oração, esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, e com certeza, acima de tudo, é o sonho, o desejo, é a vontade do Pai também. Tá bom?